Carolina Timpani, eu sou nutricionista há mais de 20 anos, sou especialista em gerontologia pela USP, especialista em nutrição clínica pela São Camilo, marketing de alimentos internacional, e meu trabalho é todo focado em consultório, em personal diet para a terceira idade, para os idosos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação do comportamento alimentar na terceira idade. Para a gente começar, vamos fazer uma pequena introdução do que é envelhecer. Envelhecer, na comunidade científica, não tem uma definição muito específica, mas a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela define o envelhecimento como um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte. Meio complicada essa definição, mas eu acho que é o que mais se encaixa definindo o que é envelhecer. Entretanto, hoje em dia se fala muito em envelhecimento ativo. O que é o envelhecimento ativo? O enfoque deixou de ser abordado as necessidades do idoso e sim a partir dos direitos dele. E quais são esses direitos? Reconhecimento perante as sociedades dos seus direitos, independência, igualdade, oportunidades, tratamento nos aspectos de saúde, assistência, autorrealização e dignidade. Para entender melhor ainda o que é o processo de envelhecimento e as suas definições, existem alguns conceitos que a gente precisa entender. Qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida significa saúde física, psicológica, o nível de dependência desse idoso, crenças, o ambiente. Também temos outro conceito que é a expectativa de vida, que é quanto esse idoso, essa pessoa, vai estar vivendo. Mas existe uma diferença, longevidade. O quanto essa pessoa vai estar vivendo, mas com autonomia e independência. Também tem um outro termo que é senescência. Senescência são as alterações normais do processo de envelhecimento. São orgânicas, funcionais, psicológicas. E temos também a senilidade, que são modificações determinadas por afecções que são frequentes no idoso. Um outro conceito muito importante é a autonomia, e isso impacta muito na questão do comportamento alimentar da terceira idade. Precisamos prestar bastante atenção. O que é autonomia? Autonomia é quando ele tem capacidade, quando ele decide a própria vida, quando ele decide o que ele quer, o que ele não quer. Isso quer dizer autonomia. E aí vem uma questão muito importante para a gente observar na hora da gente fazer a parte dietoterápica da terceira idade, que é a independência. A independência é o que ela é capaz de fazer em atividades do dia a dia, por exemplo, ir no banheiro, tomar banho, se alimentar sozinha. Dependendo do grau de independência dessa pessoa, a gente vai ter as condutas e vai entender este comportamento alimentar. E quanto mais a idade vai avançando, mais a gente precisa prestar atenção tanto na autonomia como na independência dessa pessoa, porque isso vai impactar diretamente como você vai fazer a sua conduta nutricional. Bom, falando um pouco agora da epidemiologia do envelhecimento, é muito importante a gente entender como é que está acontecendo isso no Brasil, dos impactos que isso vai ter e o quanto a gente, como nutricionista, profissional da saúde, tem que estar preparado para atender no futuro essa população. Então, assim, se você olhar e observar no primeiro, era uma população na década de 50. Você pode observar que a base da pirâmide, onde já tem os nascimentos, é muito maior do que o pico da pirâmide. Observando o gráfico do meio, já são os anos 2000. Você pode perceber que esse perfil já está mudando. E no terceiro gráfico
é quase parecido com a base da pirâmide. Se estima que em 2025 vão ter 33 milhões de indivíduos idosos no Brasil. O Brasil está se estimando que vai ser o sexto país com mais idosos do mundo. Então, isso é muito significativo. A gente precisa prestar muita atenção. E nós, como nutricionistas, na área da saúde, nós temos que estar muito preparados para atender esta população. E como que o comportamento alimentar, quais são os fatores que impactam nisso? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do envelhecimento. Quais são as alterações que o corpo passa durante a vida, né? Uma delas é a composição corporal. O que acontece? A gente tem muita perda de massa e muito ganho de gordura. Então, tem uma alteração da composição corporal aí. Sistema nervoso, a gente começa a entrar, tem uma perda de neurônios, e aí pode acarretar algumas doenças neurológicas. O sistema urinário, um enfraquecimento das paredes urinárias, por exemplo. O sistema gastrointestinal, é muito importante você estar prestando atenção quando for fazer um atendimento a um paciente. Ele pode impactar em má digestão, em refluxos, o indivíduo não querer comer, então isso tem a ver com o comportamento que ele está tendo naquele momento. Outra questão é o sistema respiratório, que tem um enfraquecimento, uma queda do sistema respiratório. A pessoa pode ficar um pouco mais cansada, ter problemas respiratórios que antigamente ele não tinha. Sistema cardiovascular, é um dos fatores que acomete muito idosos, né? Então, ele tem acúmulo de gordura nas paredes, ele tem uma fraqueza nas paredes do coração, então precisa prestar atenção porque ele pode não ter, ele estar mais cansado e aí você vai não entender por que ele não está comendo. Então, são pequenas coisas que você, como profissional da nutrição, não é observar somente a alimentação, você tem que observar outros fatores para poder fazer uma conduta mais adequada. E acho que o que é mais visível nesse processo todo é a pele. Então, a pele ela fica mais ressecada, ela fica com manchas, ela fica mais fácil quando você tem uma batida, ela fica mais fácil para um sangramento, e que eu acho que de todos, é um que tem mais impacto visivelmente. A pele pode estar dizendo para a gente que o idoso está desidratado, então é muito importante estar prestando atenção também na questão fisiológica. Falando da fisiologia do envelhecimento com as alterações nutricionais. Nós temos várias, então, paladar. Durante o processo de envelhecimento, nós temos uma diminuição das papilas gustativas e o paladar fica comprometido, diminui o paladar principalmente para os sabores primários, salgado, doce, ácido, azedo. Redução da saliva, que é a xerostomia, então a boca fica mais seca e isso não estimula estar comendo. Dificuldade na mastigação, é importante estar observando se ele tem dente, se ele tem todos, se essa prótese, se ele usa prótese, a prótese está adequada para a mastigação. Isso interfere demais no comportamento alimentar, principalmente na ingestão de proteínas, carne, que ele não consegue fazer essa mastigação. Alteração da funcionalidade gástrica, como é que está isso? Alterações da função intestinal, ele começa a ter atrofia da mucosa, ele tem uma diminuição da motilidade, ele tem uma disbiose que a gente precisa tratar muitas vezes. Às vezes são estratégias simples, mas isso tem uma mudança muito grande no comportamento alimentar. Polifarmácia é um ponto que precisa prestar muita atenção, porque eles alteram o paladar, alteram o olfato, a absorção dos nutrientes, ou o nutriente altera a absorção desse medicamento. O pH, então, precisa entender o que está acontecendo. Muitas vezes a gente se preocupa tanto, ele não está comendo porque diminuiu o paladar. Às vezes é um medicamento que está sendo administrado num horário que não
que não deveria ser, por exemplo. Você pode conversar com o médico e tentar fazer uma estratégia de mudança de horário. Alterações hormonais, então ele tem uma resistência à insulina maior, mais risco de diabetes. E ele tem uma tendência maior a comer carboidratos simples. Então, precisa prestar atenção. Os hormônios tireoidianos também têm essa alteração, o que causa, muitas vezes, quando não está controlado, a pessoa acaba tendo um ganho de peso. Perda de massa magra, acho que é um dos principais que a gente tem que prestar atenção, porque como ele não come mais tanta proteína, ele perde essa massa, ele diminui a atividade física, então são pontos importantes. A atrofia dos órgãos tem em torno de 10 a 20% de atrofia do rim, fígado. O rim pode chegar a 50%, então isso impacta quais os tipos de alimento. E aí ele tem que mudar completamente a dieta e ele muda o comportamento e ele não quer comer, porque ele não era aquilo que ele estava acostumado, ele gostaria de comer outro alimento. Então, é muito importante entender como é que está essa funcionalidade dos órgãos. Mudança da composição corporal, que eu já citei antes, e por causa da perda da massa, ele ganha mais gordura. Também tem a ver com comportamento, o paladar diminuído. Então, é tudo um ciclo. Agora, falando sobre os fatores que impactam no comportamento alimentar. Um deles que eu uso, que são esses fatores, eu usei muito da minha prática clínica, são coisas que eu observo muito na minha prática clínica e que eu tento aplicar sempre quando eu faço uma consulta. Hábitos alimentares, consumo de produtos industrializados elevados. O que isso impacta no consumo excessivo de sódio, açúcares, gorduras, colesterol, xenobióticos, e isso não é só uma característica de pessoas mais velhas, isso é uma característica de crianças, adolescentes, de qualquer idade. Então, esse é um ponto que, para um idoso, tem um impacto muito grande no comportamento alimentar, porque eles têm uma quantidade maior de sal, normalmente ele tem um problema de pressão alta, por exemplo, e esses alimentos eles têm aquele componente que ajudam a realçar o sabor. Então ele acaba querendo consumir isso porque ele sente gosto. Uma outra coisa que tem acontecido muito, consumo menor de alimentos in natura, então frutas, legumes, acabam utilizando tudo processado. Diminuição do consumo, e com isso o que acontece? Uma menor absorção de nutrientes. Uma maior frequência de se alimentar fora do lar. Isso tem sido essa vida moderna que a gente tem hoje, a praticidade, coisas rápidas, até em pessoas mais velhas. Não vou cozinhar só para mim, prefiro sair para comer fora. E muitas vezes você acaba comendo em lugares com excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gordura, que não é adequado. Então, isso também tem impactado muito no comportamento alimentar. Essa mídia que tem bombardeado muito todas as idades, todo mundo, sobre alimentos industrializados. Então, a mídia tem um impacto muito forte sobre o comportamento alimentar. Outro fator que impacta também no comportamento alimentar são as deficiências nutricionais. Então, na minha prática clínica, eu sempre, quando é uma pessoa, frisando aqui que idoso no Brasil é considerado a partir de 60 anos. Então, quando é um idoso, eu sempre já presto atenção no consumo proteico, na vitamina D, como é que estão os níveis de vitamina D, vitamina B12, já que ele tem um consumo reduzido de proteína, por causa, às vezes, é por questões de mastigar, dentição, que ele não consegue mastigar corretamente uma carne, então ele prefere não consumir, e é onde é uma grande fonte, né, de B12. E a falta de B12 pode causar uma confusão mental temporária, reversível. Vitaminas antioxidantes, o consumo, eu tenho percebido um consumo muito baixo de pessoas mais velhas. Ferro, anemia é muito comum ter na terceira idade. O zinco, que impacta
diretamente no paladar. Magnésio, o cálcio, aí a questão da osteoporose, excesso de quedas, ácido fólico. Então, na prática clínica, é muito importante estar atento a esses alimentos e tentar trazer isso para a forma mais natural possível, em vez de fazer uma suplementação. É claro que, por exemplo, dependendo do nível de ferro, não tem como, você precisa fazer uma suplementação, dependendo do nível de vitamina B12, vitamina D, exige essa suplementação, mas você pode, através da alimentação, incluir alimentos mais ricos nesses nutrientes. Outro fator que impacta são as patologias. Nós precisamos entender as patologias que mais acometem os idosos, como o Alzheimer. E o Alzheimer tem uma história de um paciente muito interessante. Era um Alzheimer muito avançado, que tinha uma disfagia e não tinha mais uma consciência, e a gente começou a testar alguns alimentos. E um dos alimentos a gente testou um mousse de chocolate. Ela não tinha nenhum problema de diabetes que impedisse que ela comesse. E foi muito legal, porque ela sorriu quando ela consumiu esse mousse de chocolate. Ela não tinha uma consciência, mas indiretamente na memória dela isso refletiu. E aí eu descobri que ela tinha uma memória de infância referente à família, à mãe, com o chocolate. Então para ela foi um prazer e ela demonstrou isso sorrindo. Então não necessariamente às vezes a pessoa não tenha consciência que ela não tenha memória de alguns alimentos. Então prestar atenção nisso, da aceitação. O Parkinson, doenças cardiovasculares são muito frequentes. A pressão arterial elevada, quero ressaltar ela, é muito comum. Doenças respiratórias, depressão. Depressão impacta no comportamento alimentar muito. Então, prestar atenção, essa pessoa toma algum medicamento, muitas vezes eles não falam, muitas vezes você descobre através dos medicamentos. Então, prestar atenção no que ele fala para você. Diabetes, nefropatias. Outro aspecto muito importante que eu já citei anteriormente são as interações alimentos e medicamentos. É muito importante entender quais os medicamentos que este paciente está ingerindo, o horário que esse paciente está ingerindo. Se for necessário, faça uma discussão com o médico para entender. Se for necessário, negocie com o médico. Podemos alterar o horário desse medicamento. É muito importante que tenha essa interação com o médico e com a equipe multidisciplinar. E algumas modificações importantes é pH, que pode reduzir alguns medicamentos, reduzem o pH do gastrointestinal. A velocidade do esvaziamento gástrico, e aí isso pode causar desconforto gástrico. Ou aumento do trânsito intestinal, que causa uma diarreia. A competição dos sítios de absorção, ou seja, o medicamento compete com o nutriente, então ou ele não absorve o nutriente e fica deficiente. O exemplo aqui são hipotensores, que ele diminui o apetite. Então, muitas vezes ele pode estar tomando um medicamento que está diminuindo muito o apetite. E às vezes a gente usa estratégias nutricionais que não funcionam. Mas, se você conversar com o médico, vocês juntos alinharem, você consegue, de repente, ou ele troca o medicamento, de acordo com o que ele achar necessário, ou muda o horário, e isso tem um impacto muito significativo no comportamento alimentar. Diminuição de absorção de folato, B12, ferro, são nutrientes importantes que, dependendo do medicamento, não tem essa absorção. Cálcio, magnésio também são nutrientes impactados pela essa interação alimento-nutrientes. Os diuréticos, eles são depletores de potássio. Então, se a pessoa está tomando diurético, eu já sei que eu tenho que ter atenção em potássio. Também alguns diminuem apetite, causam náusea, vômitos, que isso faz com que o paciente mude o comportamento alimentar. Muitas vezes a gente pensa que vai mudar num dia só, mas aí ele tem tanto medo de ter náuseas, vômitos, uma diarreia, um desconforto, que o paciente faz? Ele acaba não ingerindo, com medo de ter essas reações, e às vezes é o medicamento que está fazendo isso. Os laxativos,
eles diminuem a absorção de riboflavina, diminuem o apetite, causam flatulências, além de muitas vezes causarem até uma diarreia. Não estou dizendo aqui que não é essencial tomar os medicamentos, não, é só você, como profissional, prestar atenção, entender o que esses medicamentos causam e tentar fazer sua conduta em cima para o melhor do paciente. Outro fator que impacta muito e muitas vezes a gente não presta atenção é a logística da compra dos alimentos. O que é uma coisa muito fácil, eu sair da minha casa, ir até o mercado, comprar, ir numa padaria, ir numa feira, para o idoso não é tão simples assim. Ele tem dificuldade de locomoção, ou ele não tem uma visão tão boa, ou ele não consegue carregar peso, ou ele está mais cansado. Então, o que acontece? Ele acaba trocando, mudando esse comportamento alimentar por falta de acesso, por exemplo, a uma fruta. Então, ele come um pão com café com leite, que é muito normal, muito relatado, inclusive tanto pelos idosos ou pelos acompanhantes, que à noite ele acaba consumindo um café com leite e um pão com manteiga. E por quê? Muitas vezes porque ele fala, é porque não tinha fruta, eu estava cansado, não tinha ninguém, ou não deu para ir porque eu tive dor no joelho, e aí acaba alterando completamente o comportamento alimentar. Financeiro é outro ponto que nós nutricionistas precisamos estar sempre atento. Qual é a condição financeira desse paciente? Como impacta isso na alimentação dele? Hoje a gente sabe que medicamento é o que mais impacta no financeiro desse idoso. E o que ele faz? Ele acaba deixando de consumir algumas frutas, cereais integrais, por exemplo, por questões financeiras. Então, sempre preste atenção neste ponto. Alterações sensoriais, eu acho que essa é a primeira que a gente acaba observando, porque é mais fácil de você estar presenciando isso diretamente com o seu paciente quando você faz a análise clínica. Na questão olfato, ele vai perdendo com os anos o cheiro, a capacidade de ter o olfato, que impacta diretamente de consumir um alimento. E aí ele não sente vontade de consumir, parece besteira, mas é uma coisa muito importante. Paladar, a gente já falou, diminui com o passar dos tempos, e ele tem uma tendência a consumir muito alimentos salgados ou com muito açúcar, porque aí ele consegue sentir esse sabor. E existem estratégias que podem reverter isto. A visão. Lembra daquela coisa que todo mundo fala? Comemos com os olhos. E é verdade, porque se a gente não tem um prato bonito, você perde um pouco a vontade de comer. E com a perda da visão, muitas vezes, isso também impacta no comportamento alimentar. A audição, de todos esses que eu citei agora, a audição é o que menos impacta, mas como às vezes ele não consegue ouvir direito, locais com muito barulho atrapalha, ou ele tá tão chateado que ele não consegue estar naquele ambiente que o alimento é a primeira coisa que impacta. Ele muda o comportamento, ele deixa de se alimentar por causa que ele não tem aquela mais capacidade de estar ouvindo. Um outro fator que eu percebo muito na minha prática clínica é como a família percebe esse idoso. E eu tenho percebido muito que muitas vezes, ele não almoça mais com a família no mesmo horário, porque ele demora, porque ele faz sujeira. Isso muda completamente o comportamento alimentar. Ou ele come errado, ou ele deixa de comer. Não ouve o idoso o que ele quer. Então, exige que ele coma aquilo que o filho, o neto, gostaria de comer, mas o que ele gosta. Não tem paciência, infantiliza esse idoso, aí ele começa a entrar numa depressão, porque ele não é uma criança. Ele é uma pessoa de idade, é uma pessoa que tem uma idade maior, de repente, que a maior da casa. Então, as pessoas acabam
tirando a personalidade. Quando você tira a personalidade, ele começa a entrar num processo de depressão. A depressão faz com que ou ele coma exageradamente coisas que não deveria, por exemplo, muito pão, muito açúcar, muito doce, ou ele para de comer porque perdeu o sentido e normalmente impacta na alimentação. Outro ponto são as memórias, como eu comentei daquela paciente que tinha Alzheimer. O que que o alimento para o idoso representa? É importante nós, nutricionistas, perguntarmos para o idoso: o que que você gosta de comer? O que alimento te traz memórias boas? Eu tive uma outra paciente que ela parou de comer, diminuiu, né, a sua alimentação e aí estava entrando num processo de ficar desnutrida, porque todo domingo ela cozinhava. E aí, óbvio que ficou um pouco mais perigoso, as filhas ficaram preocupadas com fogo, com faca e tiraram ela da cozinha. E ela perdeu a vontade de comer, porque aquilo era para ela o momento dela de prazer. O que que eu recomendei? Deixa ela ficar na cozinha, fazendo algumas atividades que não vão machucá-la, né? E deixa ela dar ordem, fala ela orientar, deixa ela estar lá, deixa ela participar desse momento. E a gente teve um resultado muito legal. Então, o alimento pode refletir carinho, conforto. Preste atenção nisso. Um outro ponto muito importante de se observar, e aí reflete muito quando eu faço as minhas condutas, minhas consultas na casa do paciente, isso para pessoas mais velhas, eu gosto muito de acompanhar uma refeição. Porque ali você consegue entender como é que é o funcionamento da casa, como é que está sendo preparado esse alimento. Muitas vezes a pressão está aumentando e você no consultório não consegue detectar, mas aí você consegue detectar o quanto que ele põe de sal ou aquela pessoa que prepara. Então você consegue fazer uma orientação mais direcionada. Mas o ambiente é muito barulhento. A iluminação está adequada, já que ele tem uma visão um pouco mais prejudicada, para ele visualizar aquele prato. Os utensílios são utensílios adequados para ele conseguir se alimentar. As refeições, o que acontece, muitas refeições ficam sem cor, sem vida. A gente gosta de vida, então utilizar refeições coloridas, variadas. Temos um privilégio de estar no Brasil, que temos uma quantidade de frutas e legumes enorme. Então, a nossa alimentação consegue ser muito colorida, muito alegre. Outra coisa, o isolamento que eu já comentei, os familiares estão isolando. Por que que ele não pode mais participar de um café da manhã, de um almoço, de um jantar, de um café da tarde? Quantidade de alimento no prato. Muitas vezes o que ele comia há 1 ano, 2 anos atrás, ele não vai conseguir consumir por causa das questões do processo fisiológico. Então, observe se não está sendo um exagero a quantidade que se vai para o prato, porque isso muitas vezes causa uma náusea nele e o paciente nem está percebendo. Receitas tem variações, estão sendo oferecido aquilo que ele gosta. Tempero é uma técnica muito legal para você estar utilizando nessa alimentação, porque você realça o sabor dos alimentos e ele consegue perceber e ele consegue consumir melhor. Um outro fator é quais as dificuldades que ele tem para ingerir. Quando você percebe que ele faz, ele provavelmente ele tem alguma dificuldade para digerir certos tipos de alimentos. Então, é importante o profissional avaliar. A consistência está adequada? Ele está com dente? Ele tem depressão? Está com alguma deficiência que está causando ele comer menos? Ele está comendo aquilo que realmente ele gosta? E um detalhe muito importante que eu tenho percebido muito na minha prática: muitos alimentos que ele consumia há 1, 2, 3 anos ou quando era mais novo, hoje ele já não aceita. Já peguei vários pacientes que amavam comer carne vermelha e depois de um tempo ele parou de comer carne vermelha, porque para ele o sabor não é mais a mesma coisa, ele teve alteração de paladar.
Então, vamos ver o que ele gosta, o que ele está disposto, escute. E para avaliar tudo isso, qual que são os recursos que eu uso para estar podendo entendendo o comportamento alimentar do meu paciente, podendo fazer a melhor conduta nutricional. Eu uso inquéritos alimentar, métodos quantitativos, qualitativos, histórico alimentar. O que ele gostava de comer antes? Muitas vezes ele não está comendo hoje, mas você consegue resgatar e ele tem uma melhora nesse comportamento alimentar. Recordatório de 24 horas, frequência de consumo alimentar, exames laboratoriais para você entender como é que está as vitaminas, proteína, exames laboratoriais para você ver o estado nutricional do paciente, entender como é que é o funcionamento do intestino, como que está o funcionamento urinário, porque tem um impacto muito grande, porque se ele está desidratado, ele pode ter algum perda de consciência, de memória, um delírio temporário. Então é muito importante estar avaliando a urina também. Avaliação antropométrica, a BIA. A BIA eu tenho percebido na minha prática clínica que tenho tido um resultado muito grande e mais preciso para a composição de massa nos meus pacientes. Uma anamnese bem feita, presenciar o momento da refeição, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Ir até a casa desse paciente, entender o momento da refeição, o que acontece lá, o que eu posso melhorar dentro daquela família. E eu percebo que a refeição, quando se fala de alimento, refeição, é um estresse da família inteira, porque acha que tem que mudar todo o comportamento da família, e aí começa a família, mas você vai me dar isso, você vai me dar aquilo. O que a gente tem que levar? Uma paz para essa família também. E isso vai impactar diretamente também no comportamento alimentar do paciente. E sempre ouvir o paciente. Normalmente, esse paciente vai ou com a esposa, ou com o filho, ou com o neto, e o outro não deixa ele falar. E você precisa ouvir quem que você está atendendo. Lógico que tem alguns pacientes que não têm condições, devido a uma série de patologias. Mas você olhar, entender, ou ver os olhos, ver você fazer perguntas, ele dá sinais, ele sorri, ele mostra com a mão. Então, procure ouvir o seu paciente. Lógico que a gente não esquecendo, né, as recomendações nutricionais, ver o estado nutricional, o IMC desse paciente. Para idoso, a gente tem que usar OPAS, que é o mais atual para essa faixa etária. Sempre pensar na hidratação desse paciente. Pensando em paciente saudável, em torno de 25 ml por quilo de peso, se não tiver nenhuma patologia. As DRIs, caloria, proteína, gorduras, fibras, porque muitas vezes pode ser apenas uma ingestão de fibra, que ele está tendo uma flatulência, que ele está tendo uma constipação, e aí ele não consegue, ele muda completamente essa alimentação. E depois que você analisou tudo isso, e aqui é um resumo, né? Você olhou o estado nutricional, associou patologias, preferências, memórias, os aspectos ambientais, os aspectos financeiros, suplementação. Precisa todo paciente suplementar, já colocar um suplemento proteico? Ou eu consigo reverter isso de uma forma com o próprio alimento? De repente eu aumento a quantidade de ovos, se ele aceita uma quantidade de leite. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente ouvir o paciente. E o momento da refeição, o que acontece naquele momento da refeição? É um estresse para ele ou não? Então, juntando tudo isso e mais a parte científica da nutrição, né, eu faço a minha conduta nutricional, o meu planejamento dietoterápico. Então, aí eu entro com a questão de hidratação, com a questão de fibras, proteínas, gorduras, carboidratos. Muitas vezes não é esse ponto que eu preciso melhorar. Muitas vezes é excesso de barulho na hora da alimentação. O paciente não consegue ir até o mercado comprar frutas, porque eu não
ajudá-lo a ter uma solução de uma entrega, um delivery na casa dele. Muitas vezes pode ser porque ele está muito constipado, então aquilo incomoda. Então, não necessariamente é a primeira coisa que eu vou fazer numa conduta nutricional. Eu vou observar tudo e aí, óbvio que eu entro com a parte nutricional científica, né. O que tinha para falar para você era isto, espero que você tenha gostado. Dúvidas, utilize os canais de comunicação da EDA Plus e muito obrigada e até a próxima.